Bom, hoje nós vamos meditar no Salmo de número 23. Convido a todos que abram suas Bíblias no Salmo de número 23. Nós faremos a leitura do texto, Salmo de número 23. Antes de lermos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor tem nos concedido, por mais uma vez ao qual nós podemos estar na tua casa, pedindo o Senhor, ó Pai, esteja fortalecendo a nossa vida, o nosso coração, a nossa fé. Possamos cada dia mais confiar no Senhor como nosso supremo pastor, e que assim o nosso coração venha descansar em Ti, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que Teu Espírito Santo esteja trabalhando, ó Pai, em nossa vida, a fim de que nós possamos ser transformados pela Tua Palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Salmo de número 23, a gente vai fazer a leitura de todo o texto. A palavra de Deus nos diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Salmo de número 23, com certeza é um dos salmos mais conhecidos, né? Talvez Salmo 23, Salmo de número 1, Salmo 19, o 119, são textos que todos nós, uma hora ou outra, já ouvimos alguma mensagem, ou já fizemos algum tipo de leitura nesses textos, e são textos que, de fato, falam ao nosso coração. E esse salmo, o Salmo de Davi, Salmo de número 23, ele é um salmo que vai utilizar a figura do pastor, do cuidado do pastor com respeito às suas ovelhas, e aplica esse cuidado ao próprio Deus. Deus cuidando do seu povo. Ele apresenta Deus como sendo o nosso supremo pastor, cuja bondade e proteção nos cerca na nossa vida. Assim como as ovelhas precisavam do cuidado ali do pastor, a gente vai ver algumas características aqui do salmo que afirma a respeito disso. Assim também esse texto, e Davi aqui nessa ilustração, nessa figura, vai utilizar e vai nos ensinar sobre o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, sobre como Deus, sendo o nosso supremo pastor, cuida, nos consola, nos corrige, nos ajuda mesmo em meio às dificuldades. E esse texto, ele tem uma divisão aqui que é muito clara, muito objetiva. A gente vê aqui do versículo 1 até o versículo 3, ele falando sobre Deus nos conduzindo para o descanso, versículos 4 e 5 falando sobre a proteção que Deus nos concede, e no versículo 6 ele diz que Deus nos cerca então com a sua bondade todos os dias da nossa vida. Então Deus é o nosso pastor, Deus é aquele que cuida de nós. Se a gente pensar nessa primeira divisão do texto, versículo 1 até o versículo 3, vai nos falar como o pastor ele conduz as ovelhas para o descanso e como Deus também faz isso sobre a nossa vida. Por que um pastor ele tinha extremo cuidado com o seu rebanho? Se a gente pensar no Oriente, naquela época, a ovelha talvez fosse um dos animais mais comuns que eles criavam ali. E era um animal de pequeno porte, um animal que, comparando com outros maiores, era um animal relativamente pequeno, e que o pastor ele tinha um certo tipo de cuidado com a ovelha, porque a ovelha era extremamente importante para eles. Primeiro, a ovelha fornecia a lã, que eles utilizavam para fazer roupas, para fazer tendas, a carne servia para o consumo, os ossos da ovelha poderiam servir para instrumentos de corte, facas, instrumentos musicais, como a gente vê no passado isso acontecendo. Servia também para o comércio, servia para o sacrifício, pensando na adoração que o povo oferecia ao Senhor. Então a ovelha ela tinha uma importância muito grande
para aquele povo, e era talvez um dos principais animais, né? A gente tem outros também, que eram cuidados, né, naquele tempo, mas a ovelha talvez seja, principalmente no contexto bíblico, o animal que eles mais utilizavam nesse sentido, e por isso que o pastor ele tinha um certo tipo de cuidado especial pelas ovelhas, pelo rebanho das suas ovelhas, porque era para ele algo precioso, era para ele algo muito importante. E pelo cuidado que o pastor tinha com as ovelhas, essa expressão do pastorado, pastoril, ela é utilizada de forma figurada para designar alguém que cuida, alguém que governa, alguém que é um mestre, alguém que conduz. Então, não só esse conceito de pastor, ele é aplicado a Deus em vários lugares das Escrituras, falando sobre o fato de que Deus cuida de nós, que Deus nos governa, mas também até mesmo era utilizado para falar a respeito, por exemplo, né, no Novo Testamento a gente vê essa expressão sendo utilizada para líderes na igreja, pastores, mestres, que eram também aqueles que de alguma forma cuidavam, governavam e dirigiam então a igreja. E a gente vê nesse texto que o foco dele é falar sobre o Senhor, falar sobre Deus como nosso supremo pastor. E o que Deus faz como nosso pastor? Em primeiro lugar, que o texto vai dizer, é que Deus ele é o nosso pastor, nada nos falta, por quê? Primeiro, porque Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Esses pastos verdejantes era uma expressão utilizada para falar sobre uma grama nova, uma vegetação que era jovem. E se a gente parar para pensar, uma vegetação, uma grama que era nova, ela possuía muitos nutrientes. Quando ela não estava seca, ela era extremamente necessária para a alimentação das ovelhas. E quando a gente pensa nos nossos dias, talvez a gente usa a grama, né? Tem a grama aqui na igreja, a gente usa para quê? A gente não usa para cultivar ou para cuidar de nenhum tipo de animal. Para a gente se seca essa grama aqui, logo depois chove, ela vai ficar verde de novo, vai nascer de novo, para a gente tanto faz se ela está ali ou não. Mas imagine naquele tempo onde os animais eles dependiam disso. E mais, se a gente pensar no contexto em que eles viviam, era um contexto onde eram lugares secos, eram lugares áridos, e o pastor não só precisava ter o cuidado com as ovelhas em si, mas ele também precisava ter o cuidado de conduzir e levar as ovelhas para lugares onde elas poderiam se alimentar bem. Então imagine, eles viviam em terras que eram secas, terras que eram áridas, e o pastor muitas vezes caminhava dias, meses, quilômetros, para conseguir um pasto verdejante, para que as ovelhas pudessem então se alimentar. E quando então eles encontravam esses lugares, as ovelhas tinham como se alimentar bem. E a figura que o texto vai dizer de Deus é que Deus ele nos conduz para pastos verdejantes. E veja que o homem, o pastor de ovelhas, aquele que cuidava literalmente das ovelhas, era um homem, era falho. Pode ser que ele fosse para algum lugar onde lá não tivesse nenhum tipo de pasto verdejante, e ele tivesse que caminhar ou mais quilômetros ou mais dias para poder encontrar ainda mais alimento. Mas quando a gente pega esse exemplo e aplica isso para o Senhor, Deus sabe exatamente como nos alimentar. Deus sabe exatamente onde há esses pastos verdejantes, e Ele, como nosso pastor, Ele nos conduz para esses pastos. Além disso, o texto vai dizer que leva para junto das águas de descanso, e isso refrigera a alma. Imagine que, da mesma forma como o pastor precisava encontrar lugares para que as ovelhas se alimentassem, ele também precisava encontrar lugares para que as ovelhas bebessem água, para que as águas pudessem saciar, pudessem trazer de novo, né, pensando nesse ambiente árido, nas terras secas, quando eles encontravam água, isso era motivo de muita alegria, motivo de júbilo. Por quê? Porque eles viviam em lugares extremamente secos, lugares onde as terras eram áridas e eles precisavam de novo caminhar e dias e talvez vários quilômetros para poder encontrar essas águas. E ele vai dizer que Deus, como nosso pastor, Ele nos conduz para as águas de descanso e então nós temos refrigério.
A água, ela refrigera a alma, aqui na ilustração de Davi. Perceba que esse termo, refrigera a alma, é uma expressão que denota alguém que está extremamente cansado, que já perdeu o seu vigor, que já não tem força física nenhuma, mas quando encontra a alma, encontra água, encontra então refrigério para a alma, encontra alívio, encontra restauração para a força e para o vigor. Não sei se você já trabalhou no sol o dia todo, fazendo força, se esforçando, fazendo algo difícil, peso e coisas desse sentido, mas o que acontece quando você está debaixo do sol trabalhando e você bebe água? Aquilo serve para você como refrigério. E então a ilustração do pastor conduzindo as ovelhas junto às águas de descanso, um lugar onde elas poderiam não só saciar a sua sede, mas também descansar, é a ilustração que Davi utiliza para falar sobre Deus, que está nos conduzindo então para junto às águas de descanso. E ainda, como pastor, Deus nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O pastor das ovelhas precisava conduzir as ovelhas no lugar onde elas deveriam caminhar, em lugares que não fossem perigosos, em lugares onde as ovelhas não passassem por dificuldades, mas lugares onde elas pudessem de fato caminhar ali até encontrar esses pastos e essas águas que refrigeravam. Então, o pastor guiava as ovelhas pelo caminho em que elas deveriam seguir. E o texto bíblico vai dizer que Deus, como nosso supremo pastor, é aquele que nos conduz por amor do seu nome. Ou seja, Deus zela pelo seu nome. E pelo fato de Deus zelar pelo seu nome, Ele nos guia na justiça. Quando nós vivemos como ovelhas desgarradas, o que Deus faz é nos corrigir. O que Deus faz é usar o seu cajado para então nos mostrar o caminho pelo qual nós devemos andar. Essa ilustração ela é muito conhecida, ou isso que acontecia é muito conhecido, né? Às vezes era necessário o pastor quebrar as pernas das ovelhas, colocar elas nos ombros, para que elas aprendessem a andar ao lado dele, para que elas não ficassem vivendo de forma desgarrada. E o texto bíblico vai usar essa figura para falar que Deus nos guia pelas veredas da justiça, pelo caminho de justiça, por aquilo que é justo. E quando nós então nos desviamos disso, Deus nos trata, Deus trata do nosso pecado, Deus como pastor, o seu desejo, e por amor do seu nome, Ele nos guia pelas veredas da justiça. Então esse é o primeiro ponto, que Deus, como nosso supremo pastor, Ele nos conduz para o descanso, seja junto aos pastos verdejantes, seja pelas águas que refrigeram a alma, seja pela vereda da justiça, que Deus nos guia por amor do seu nome. Mas em segundo lugar, Deus ele também concede proteção. Então, ao passo que Deus ele nos conduz para o descanso, Ele também nos protege. E aí a gente encontra isso no versículo 4 e versículo 5, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, Teu bordão e Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então Deus, como nosso supremo pastor, é aquele que nos concede proteção. Veja que o texto vai começar no versículo 4 dizendo assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus está comigo. Deus é aquele que me conduz, Deus é aquele que me guia. Mesmo que a gente ande por lugares que são perigosos, Deus é aquele que concede proteção sobre nós. E veja que é importante a gente pensar o seguinte: andar no vale da sombra da morte não é colocar Deus à prova. Não é dizer assim, bom, já que Deus me protege, já que Deus me guarda, então eu vou fazer um monte de coisa que é insensata aqui, porque Deus não vai permitir que nenhum mal aconteça comigo. Então, eu posso andar no vale da sombra da morte, mas Deus vai me proteger. Andar pelo vale da sombra da morte não é colocar Deus à prova. Andar pelo vale da sombra da morte não é andar ali por caminhos perigosos, de forma desobstinada, de maneira que nós perdemos o senso da direção que nós precisamos caminhar. Então, já que Deus nos protege, já que Deus nos guarda, então não me importa onde eu ande, Deus vai me conduzir. Não é isso que o texto está dizendo.
Não é como se, bom, já que Deus me protege, eu vou andar na beira do precipício. Não, isso daí é colocar Deus à prova, é tentar o Senhor nosso Deus. Nós vemos isso, que o diabo foi quem fez isso com Jesus. Colocou-o sobre o pináculo do templo e o que ele diz? Lança-te daqui, se és filho de Deus, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. E aí o que ele diz? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, andar pelo vale da sombra da morte não significa colocar Deus à prova, ou não significa tentar o Senhor no sentido de que, já que Deus me protege, então eu vou fazer um monte de coisa, e sem pensar nas consequências, porque afinal Deus vai me proteger. Não é isso. O que nós entendemos pelo significado de andar pelo vale da sombra da morte, é que mesmo diante de situações onde nós estamos passando por perigo, que isso de fato acontece na nossa vida, Deus é aquele que nos guarda. Mesmo no perigo extremo, ainda que nós estejamos em situações onde a nossa vida está por um fio, Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que nos protege. Quantas e quantas coisas acontecem e que Deus nos livra e que talvez nós nem mesmo temos ideia ou temos noção de que Deus está nos livrando e nos protegendo. E por que Ele faz isso? Porque Ele é o nosso supremo pastor. Então, andar pelo vale da sombra da morte significa que mesmo diante de momentos em que nós passamos por perigos, Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que está ao nosso lado, nos protege, assim como o pastor protege as suas ovelhas. O texto continua e diz, teu bordão e o teu cajado me consolam, ou seja, na dificuldade extrema, Deus concede conforto, Deus concede consolo, Deus concede alívio, e além disso, vai dizer, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui sempre quando a gente pensa em adversário, a gente pensa em inimigos, em pessoas que se voltam contra nós. Mas a ideia do texto é dizer que esses nossos adversários são nada mais do que as aflições, nada mais do que as angústias que nós passamos na nossa vida. E ele está dizendo, é como se Deus preparasse um banquete diante dessas nossas aflições. Ou seja, imagine essa figura, você diante de um exército que é inimigo seu, e você está ali diante daquele exército, você então, de forma muito calma, coloca uma mesa de frente ao exército e se alimenta com calma, com tranquilidade. Você acha que isso seria de alguma forma possível? Dificilmente. Imagine, a gente tem visto tantas guerras acontecer aí, a guerra lá em Israel, na Ucrânia. Imagine alguém nessa guerra fazendo o seguinte, o seu inimigo está logo à sua frente e ele fala, não, agora eu vou relaxar. Ele coloca uma mesa lá, prepara um banquete, se senta na frente do seu inimigo. Você acha que isso é possível? Isso não é possível. Mas o que o texto está usando de ilustração é justamente isso. De que Deus ele nos guarda de tal forma, Deus nos protege de tal forma, que diante dos nossos inimigos, diante das aflições, diante das nossas angústias, Deus mesmo prepara um banquete e nos coloca ali assentados. Por quê? Porque Ele nos guarda, porque Ele nos protege. Então, nesse sentido, as tribulações, mesmo que nós estejamos diante delas, elas não podem nos afetar, porque quando nós estamos na presença de Deus, quando Deus está conosco, Ele nos concede proteção. Além disso, o banquete simbolizava alegria e festividade. Então Deus não só guardava, mesmo diante dos inimigos, mas Ele também concedia alegria ao seu povo e aos seus servos. Deus como nosso pastor, e quando nós entendemos que Ele é o nosso supremo pastor, nós podemos ter alegria, mesmo diante desses nossos inimigos, mesmo diante das aflições e das tribulações que nós passamos. E então ele vai encerrar dizendo, unge-me a cabeça com óleo, essa unção estava ligada, portanto, à bênção de Deus, e ele ainda afirma, o meu cálice transborda, isso simbolizando então a prosperidade. Então até aqui, Deus é aquele que nos conduz para o descanso, nos conduzindo para os pastos verdejantes,
nos levando para as águas que refrigeram a alma, nos guiando por amor do seu nome. Deus é aquele que nos dá proteção diante do vale da sombra da morte. Deus é aquele que nos auxilia, que nos dá conforto e consolo e alívio, porque o seu bordão e o seu cajado nos consola. E mesmo diante das aflições, das tribulações, é como se Deus preparasse um banquete à frente das nossas tribulações, e nós podemos ter paz nele. Ter paz, ter a bênção do Senhor, e como o texto vai encerrar aqui o versículo 5, dizendo que o nosso cálice transborda. E aí como ele encerra o texto? Falando sobre a bondade de Deus. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu acho interessante aqui porque essa palavra, essa expressão que Davi vai utilizar aqui, me seguirão todos os dias, é uma palavra que era utilizada para falar sobre as perseguições que alguém sofria. Então, literalmente, a bondade e a misericórdia certamente me perseguirão todos os dias da minha vida. Essa expressão aqui que Davi utiliza é utilizada também em outros textos na Bíblia para falar sobre as perseguições que as pessoas sofriam. Então, é como se a bondade e a misericórdia de Deus estivesse perseguindo aqui o salmista por todos os dias da sua vida. E por receber então a graça de Deus, como consequência, ele vai dizer que habitaria para todo sempre na presença do Senhor. Então veja que o Salmo ele vai encerrar mostrando a respeito da bondade de Deus e da nossa comunhão com Ele. Então Ele é o nosso supremo pastor que nos ajuda nas nossas aflições, que nos sustenta, que nos consola, que nos cerca com a sua bondade. E qual é o ápice de tudo isso? Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Por que Deus ele é o nosso pastor? Por que Deus nos ajuda e nos cerca com a sua bondade? Para que nós possamos permanecer na presença dEle. Veja que o pastor, quando ele cuidava das suas ovelhas, e a gente vê até histórias sendo narradas pelo próprio Senhor Jesus, falando aí das ovelhas, por exemplo, desgarradas. Mas veja, quando o pastor cuidava das ovelhas, qual era o seu intuito? Que as ovelhas ficassem próximas a ele, porque estando próximas a ele, elas poderiam desfrutar de vários benefícios. E quando nós, como ovelhas do Senhor, permanecemos próximas a ele, que é o nosso supremo pastor, nós então seremos cercados da sua bondade, seremos perseguidos, como Davi vai dizer aqui, pela sua bondade e pela sua misericórdia, a fim de que possamos permanecer na presença do nosso Deus. Como que Deus é apresentado aqui nesse salmo? Quero dar aqui algumas características apenas. Deus é o nosso pastor, Deus ele é aquele que nos protege, aquele que nos abençoa, aquele que nos sustenta e aquele que concede a verdadeira vida. Para a gente encerrar, irmãos, eu quero trazer aqui algumas aplicações desse texto para nós. Primeiro, Deus é o nosso supremo pastor. Deus é aquele que concede alívio nas situações difíceis que nós enfrentamos no dia a dia. Deus é aquele que nos sustenta com a sua bondade. Então nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos depositar a nossa vida, o nosso coração diante da presença do nosso supremo pastor. Às vezes a gente tenta encontrar recursos e formas de conseguir alívio, conseguir algum tipo de benefício em outros lugares fora de Deus. Mas Deus é aquele que nos concede alívio e sustento, força e bondade verdadeira. Por isso nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos estar próximos dEle, porque Ele é o nosso supremo pastor. O nosso desejo é permanecer ao seu lado. O nosso desejo é ser conduzidos e ser guiados por Ele para desfrutar da sua bondade e da sua graça. Portanto, Ele é o nosso supremo pastor. E a primeira lição que nós podemos aprender é que nós devemos entender essa verdade e permanecer firmes ao seu lado. Segundo lugar, Deus como nosso supremo pastor, Ele é quem é nosso líder. Ele que nos guia, Ele sabe quais são os melhores caminhos para a nossa vida. Deus é aquele que nos coloca onde nós estamos. Deus é aquele que nos conduz, é aquele que sabe o que é melhor para nós.
Obviamente, Deus deixou revelado na sua palavra aquilo que Ele deseja de nós, aquilo que Ele requer de nós. Deixou o caminho da justiça para que nós pudéssemos andar nele. E Ele é o nosso líder. Ele é aquele que nos conduz. Deus sabe aquilo que é melhor para nós. Então, mesmo diante de situações difíceis, mesmo diante do vale da sombra da morte, nós devemos confiar. Então você deve permanecer próximo a Ele e você deve confiar, certo de que Deus sabe, Deus conhece melhor do que nós qual é o caminho que nós devemos andar. Busque a direção do Senhor e confie nele. Ainda que nós não conseguimos entender o porquê que Deus permite passarmos pelo vale da sombra da morte, pelas aflições, pelas tribulações, pelas angústias, por esses lugares perigosos, mas Ele sabe de todas as coisas, e a gente precisa buscar e confiar no Senhor. E aqui eu quero voltar o nosso olhar para algumas coisas. Quando o texto diz que Deus nos leva para junto das águas de descanso, veja o que a Bíblia vai nos falar sobre o Senhor Jesus, de que Ele é a água viva. Jesus é a água viva. Isso significa que o nosso verdadeiro descanso nós encontramos em quem? Em Jesus. Ele é as águas de descanso. O nosso Supremo Pastor nos conduz a entender que Cristo é a água viva. O pastor, ele conduzia as ovelhas para os pastos verdejantes, para o alimento. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus é o quê? É o pão vivo que desceu dos céus. Então, por um lado, nós entendendo que Jesus é água viva, nós precisamos encontrar nele o refrigério para a nossa alma. Ao passo que, sendo Jesus também o pão vivo, o nosso alimento, é nele que nós encontramos a satisfação necessária para a nossa vida. Assim como o pastor guiava e conduzia as ovelhas para as águas e para os pastos, Deus, como nosso Supremo Pastor, nos conduziu a Cristo pela sua graça, que é a água viva, que é o pão vivo, que é aquele que dá verdadeiro descanso para a nossa alma. Olha o que Jesus vai dizer: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então essa é uma das grandes lições que nós podemos aprender aqui nesse salmo, que Jesus é a água viva, Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, que nos concede descanso e nos concede a satisfação necessária. Ainda, o que nós podemos aprender é que o Espírito Santo é o nosso consolador. Veja que o Salmo vai dizer que o bordão e o cajado o consola. E Deus, o Espírito Santo, é o nosso consolador. O Espírito Santo é aquele que habita em nós, que nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que nos habita em nós, que nos concede conforto e alívio. Então nós podemos ter consolo e conforto, porque, agora eu vou usar essa ilustração, o Espírito Santo, que é Deus, que habita em nós, é o cajado do Senhor, que nos conduz e que nos consola. O Espírito Santo é o nosso guia. Assim como o pastor conduzia as suas ovelhas para as veredas da justiça, o Espírito Santo é aquele que nos conduz, como nosso guia, para as veredas da justiça, para os caminhos do Senhor. Então, por último, nós precisamos nos relacionar com Deus Trino. Veja como Pai, Filho e Espírito Santo são revelados aqui nesse texto. E como nós podemos olhar para esse texto e tirar várias aplicações e vários ensinamentos sobre como o Pai, como nosso Supremo Pastor, nos conduz ao Filho, que é a água viva, que é o pão vivo, que nos dá o refrigério para a alma, que dá a satisfação verdadeira, e que o Filho foi aquele quem prometeu o Espírito, que veio a nós, que habita em nós e que é o nosso Consolador. Nós precisamos nos relacionar com Deus Trino. O Deus Trino é o nosso Supremo Pastor. Pai, Filho e Espírito Santo trabalharam pela nossa redenção, pela nossa salvação, e ambos também trabalham
agora para a nossa santificação, nossa justificação, a purificação dos nossos pecados, para nos conduzir de forma santa e justa na sua presença. Nós precisamos nos relacionar com Deus Trino, porque é através do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, em que nós vamos ter verdadeiro refrigério, verdadeiro descanso, verdadeiro guia para a nossa alma e para a nossa vida. Então, que nós de fato possamos nos relacionar com o nosso Deus, que é o nosso Supremo Pastor, que possamos encontrar nele o verdadeiro descanso, o auxílio e a condução que nós necessitamos para a nossa vida. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pedimos que o teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração e nos instruindo, exortando, corrigindo, a fim de que nós possamos, ó Deus, buscar ao Senhor em todo tempo, dedicar a nossa vida completamente e plenamente ao Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, mais uma vez e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.